Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor José. Bom, a aula de hoje vai ser sobre algumas aplicações da função do primeiro grau. Mas antes de iniciarmos essas aplicações, a gente vai fazer uma breve revisão da função do primeiro grau e dos seus tipos. Bom, a função do primeiro grau, ou a função afim, é toda função do tipo ax mais b, na qual os coeficientes a e b são números reais, além de necessariamente o a ser diferente de zero. Essa é a definição da função do primeiro grau. Bom, a gente tem alguns tipos além da afim. A gente tem a afim linear, quando o coeficiente b é igual a zero, sendo o a diferente de zero. Um exemplo, f de x igual a 2x. A gente também tem a função afim identidade, é quando b é igual a zero e o a é igual a 1. Um exemplo é f de x igual a x. A gente também tem a função afim constante, quando a é igual a zero. Um exemplo é f de x igual a 3. Bom, após essa breve revisão, a gente vai ver algumas aplicações da função do primeiro grau, juntamente com os aplicativos de mobilidade urbana. Bom, transporte coletivo. Nosso querido 352. Sabemos que para andar de ônibus, não importa a distância que a gente for, sempre a gente vai pagar R$ 3,80. O que isso significa? Não importa a distância, sempre a gente vai pagar o valor. Então, a função que representa a passagem paga no ônibus é de R$ 3,80. Ou seja, sempre vai ser um valor fixo. E o que isso significa? Que isso é um exemplo de uma função afim constante. Vamos a um outro exemplo. O táxi. Bom, sabemos que para andar de táxi, sem mesmo ao entrarmos a gente já paga um valor fixo, que é conhecido como a bandeirada. Bom, aqui em Manaus a bandeirada custa R$ 4,00 e o quilômetro rodado a gente vai pagar R$ 2,60. Ou seja, a função que vai representar o preço de uma corrida num táxi é R$ 2,60 vezes x mais R$ 4,00 da bandeirada. Esse é um exemplo de função afim, na qual temos um valor variável e um valor fixo. Também temos o Uber. Diferentemente do táxi, o Uber ele cobra também pelo minuto da corrida. Mas nesse caso, a gente vai desconsiderar o valor pago por minuto no Uber, para que assim seja uma função do primeiro grau. Bom, aqui em Manaus, o Uber ele cobra R$ 1,28 por quilômetro rodado, mais uma bandeirada de R$ 1,54. Para quem não sabia, pagamos uma bandeirada sem mesmo ao entrarmos no Uber. E também é um exemplo de função afim, com um valor variável e um valor fixo. Também temos o aplicativo Mototáxi Oficial. Bom, para andarmos de mototáxi também pagamos uma bandeirada de R$ 2,00 e R$ 1,50 a cada quilômetro rodado. E também é um exemplo de função afim, com um valor fixo e um valor variável. Bom, agora vamos ver como se comporta o gráfico dessas funções. Bom, aqui a gente tem a função f, que representa o ônibus, y igual a 3,8. Por que 3,8? Porque nesse aplicativo que eu estou usando, o GeoGebra, que é um software de matemática dinâmica gratuito, você pode baixar aí no seu Google Store
Play Store. E ele é uma multiplataforma para todos os níveis de ensino. Lá você pode aprender a fazer várias coisas que podem ajudar vocês a melhorarem a visualização matemática das coisas. Bom, nesse aplicativo, eles não reconhecem a vírgula, então é o ponto. Bom, cliquei aqui, ó. Apareceu essa reta paralela ao eixo X vermelha. Ela representa a função do preço que a gente paga na passagem de ônibus. Por que ela é paralela ao eixo X? Porque ela é uma função constante. Sempre vai ser desse jeito. A função G, representada de laranja, que representa a função de uma corrida, no quanto a gente paga numa corrida de táxi, é essa daí. 2,6x mais R$4. Essa é a função. A função H de violeta representa o preço que a gente paga numa corrida de Uber. 1,28x mais 1,54. E a P, que está de cinza, representa o quanto a gente paga numa corrida de mototáxi. Bom, com esses gráficos aqui a gente pode fazer algumas perguntas em relação ao que a gente aprendeu hoje. Vamos retornar à apresentação. Bom, após essa aula eu quero deixar uma atividade proposta para vocês resolverem. Bom, a primeira questão é: qual dos aplicativos é o mais acessível para utilizar? A segunda: em qual dos aplicativos você pagará mais pela corrida? Justifique suas respostas. Vocês podem usar esse gráfico que passou no slide para auxiliar vocês a resolverem essas questões, tá bom? E a última pergunta: suponha que devemos ir ao Sumoma Park Shopping, mas só pode utilizar táxi, Uber ou mototáxi. Qual dos 3 aplicativos você utilizaria para chegar ao local, de modo a gastar o menor valor possível? Também justifique sua resposta. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula, pessoal.